Irmãos, a paz do Senhor. Eu vim aqui nesse dia trazer uma palavra de Deus para a vida de cada um. Amém? Ela se encontra em Mateus, capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então se aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Irmãos, vemos aqui uma demonstração do poder de Jesus Cristo, da sua autoridade, que o seu poder vai além de tudo. Jesus tem poder sobre a natureza, sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo. E Jesus manda os seus discípulos atravessarem o mar para outra banda. E ele fica para trás para orar. E no meio da travessia, o vento começa a soprar, as ondas começam a bater, e os discípulos dentro do barco começam a ficarem com medo. E Jesus, no mesmo instante, começa a caminhar no meio do mar. E aqueles discípulos olham para Jesus e pensam que era um fantasma. Mas ele fala: não temas. Aí surge um homem corajoso, que é Pedro. Pedro fala para ele: se és tu, manda ir ter contigo. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Mas a fé de Pedro começa a se enfraquecer no meio daquela caminhada e ele começa a afundar. Mas mesmo quando a nossa fé, mesmo quando a fé de Pedro se enfraquece e ele começa a afundar diante daquela tempestade, diante daquela situação, Jesus segura em suas mãos. Jesus não deixa ele afundar. Irmãos, o que podemos tirar desse texto, desse acontecimento? Estamos passando por tempestades, por ondas, por momentos difíceis, momentos de aflição, de preocupação. Mas nós temos que crer, que acreditar que no meio do mar e da tempestade tem um homem, um galileu, Jesus Cristo de Nazaré. E ele está andando sobre as águas, ao seu favor, a sua vida, a sua família. E Jesus manda te dizer nesta noite: caminhe comigo, venha, venha. Jesus manda te dizer nesta tarde, neste dia maravilhoso: não se desespere, pois estou indo ao teu encontro. Estou indo ao teu encontro
Estou cuidando da sua família, da sua vida, protegendo a sua casa do mal. Eu, Jesus, tenho poder sobre a natureza, sobre os céus, sobre as terras. E nada chegará à sua casa. Tenha fé, irmãos. Caminhe. Jesus não quer ver ninguém parado. Jesus quer que você caminhe no meio dessa tempestade. Ele está contigo. Não deixará o seu barco afundar. Jesus não deixará que nada aconteça com você, com a sua casa. Temos que ter fé. E se a sua fé estiver fraca, Jesus pega nas suas mãos. E quando você estiver afundando, Ele te puxará, te colocará para cima, te levantará nessas águas e acalmará o mar. E lá do outro lado, lá na outra banda, você vai olhar para o céu e vai dizer: Senhor, Tu és o Filho de Deus. Tu tens todo o poder. Esse é Jesus, irmãos. Jesus não deixa os seus filhos perecer no meio da dificuldade, no meio das crises. O Espírito Santo toca no meu coração no momento em que Paulo e Silas foram presos por conta também de uma libertação. E a Bíblia vai nos dizer, lá em Atos, que Paulo e Silas foram presos e as suas pernas foram presas nos seus troncos. E mesmo dessa situação, desta forma, Paulo e Silas louvaram e adoraram a Deus à meia-noite. E sabe o que aconteceu? Jesus acalmou a tempestade. E um grande terremoto veio sobre aquela prisão e derrubou as celas. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus move os montes ao seu favor. Jesus para o sol. Jesus abre o mar para você passar. Jesus fecha a boca dos leões para que nada te aconteça. Agora eu te pergunto: Jesus tem o controle sobre o coronavírus também. Jesus tem o controle sobre essa pandemia. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Eu te convido a confiar nesse Deus. Eu te convido a depositar a sua confiança nesse Deus. O Deus que guardou os discípulos no barco. O Deus que guardou a vida de Paulo e Silas. O Deus que guardou a vida de Daniel. O Deus que guardou a vida de José. O Deus que guardou a vida de Moisés. O Deus que guardou a vida de Pedro, de Davi. É o Deus que guardará a sua vida neste momento difícil de aflição. E quando esse momento passar, lá do outro lado, você ajoelhará e entoará hinos de louvor e glórias a Ele. Nunca se esqueça que Ele é Deus. Nunca se esqueça que você é comprado. Nunca se esqueça, irmãos. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. Jesus vestiu uma coroa de espinho. Foi zombado. Foi pisado. Cuspiram na sua cara. Por você. E você acha que Ele vai deixar você perecer diante de uma pandemia, diante de um vírus? Não, Senhor. Ele não vai. Porque Ele cuida da sua vida. Ele cuida da sua casa. Ele cuida da sua família. O que Deus uniu, ninguém separa. Tenha fé. Confie nesse Deus. Deposite a sua confiança nele, porque Ele vai abrir os céus, moverá as terras e parará o sol ao seu favor. Deus abençoe a todos. E eu te espero do outro lado do rio, do outro lado do mar. Te espero lá. E lá iremos louvar e iremos engrandecer o nome do Deus que guardou a nossa vida e a nossa família.
Fiquem com Deus, meus irmãos, e a paz do Senhor para todos. Amém.